Segunda parte, né, da nossa aula de Machine Learning, né, introdução a Machine Learning. E aqui a gente vai trabalhar, né, com reconhecimento de escrita manual, usando dados de uma biblioteca já bastante conhecida e disponível gratuitamente para estudos, né? Porque a gente faz aqui o estudo de reconhecimento de dígitos escritos manualmente. A gente vai usar um conjunto de dados aqui do MNIST. Esse MNIST, pessoal, ele é justamente uma base, uma enorme base de dados de dígito escrito manualmente, que é disponibilizada dentro da própria biblioteca, tá certo? No caso aqui, a biblioteca do Scikit-Learn, tá bom? Então vamos lá. O objetivo da aula é entender o que é Machine Learning, só que aplicado aqui agora ao reconhecimento de padrões. Definir conceitos básicos de reconhecimento de padrões e vamos implementar um exemplo simples de reconhecimento de padrões usando um conjunto de dados. Vou explicar os conceitos de forma acessível, né, para iniciantes. Então, o Machine Learning, como eu já falei, é uma área de inteligência artificial que ensina computadores a aprender a partir de dados e fazer previsões ou tomar decisões sem que você explicitamente programe ele para isso. Reconhecer padrões é o processo para identificar padrões ou regularidade nos dados. Então, por exemplo, eu tenho lá um monte de números escritos à mão, ele reconhecer quais são os números que estão escritos, né? Então, é interessante isso para poder fazer a identificação de objetos em imagens, para fazer reconhecimento de voz, detecção de fraudes em transações financeiras, entre outras inúmeras aplicações. Importância, segurança, reconhecimento facial, detecção de intrusos, por exemplo. Saúde, diagnosticar doença a partir de imagens médicas. Finanças, detectar fraudes em transações financeiras. E marketing, né, para você segmentar clientes e fazer recomendação de produtos. Conceitos básicos de machine learning. Dados e padrões. Dados é um conjunto de informações que você coleta. Por exemplo, imagem de dígitos manuscritos. Padrões, a regularidade ou característica nos dados. Ou seja, a forma desses dígitos, por exemplo. Lembrando aqui os conceitos de aprendizado supervisionado e não supervisionado. O modelo supervisionado, você, além de fornecer os dados, você rotula eles, você sabe a resposta, né? O não supervisionado, não. Você informa, por exemplo, aqui há um agrupamento de clientes com base em comportamento de compras. Aí você vai agrupar os clientes, né? Clientes que compram mais, clientes que compram menos, clientes que só compram no mês de abril. Então a gente pode, por exemplo, fazer esses agrupamentos. Filtros de labels, filtros são os atributos ou as características dos meus dados, pixels de uma imagem. Os labels é o que a gente quer prever ou classificar. O dígito, se é zero, se é um, se é 2, se é 3, se é 4, se é 9, certo? Bom, o que é o processo de reconhecimento de padrões? Ele base a partir de uma coleta de dados. Nesse caso aqui, a gente vai usar o conjunto de dados do MNIST, que contém imagens de dígitos manuscritos. Vamos fazer o pré-processamento de dados, né? Ou seja, isso pode incluir uma normalização dos dados, remover ruídos, dividir os dados em conjuntos de treino e teste, que é o que a gente vai fazer aqui também, certo? Em seguida, a gente vai usar um algoritmo, que é o algoritmo do KNN, certo? Esse algoritmozinho, eu tenho ele totalmente descrito, bem explicado, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Eu tenho ele neste link aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui para os senhores, tá? Deixa eu mostrar aqui para os senhores. Ó, então é esse aqui, né? Nessa página, joaoclaudio.nc.medium.com, eu tenho aqui um artigo onde eu explico detalhadamente como é que funciona esse modelo. Então, eu sugiro que vocês façam essa leitura para melhor compreensão, ok? Então, continuando. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a importação das bibliotecas no Py, Matplotlib, Scikit-learn, né? Então, ó, o Luid Digits, para eu já importar esses dados aí do MNIST, né? São os dados de dígitos escritos à mão. Aí eu vou importar aqui também essa função para fazer a divisão de trade e teste. Eu vou importar aqui esse classificador KNN e vou importar aqui a acurácia, para poder calcular a acurácia da minha previsão, ok?
Então, eu vou carregar aqui os conjuntos de dados, digits, load digits, só essa função. Utilizo esse trecho de código para fazer a visualização das imagens, tá certo? Vocês vão ver que eu vou fazer subplots de 1 a 10, ou seja, eu vou ter 10 figurinhas com esse tamanho 10 por 3, tá? Aqui eu vou definir o eixo X, o eixo Y, né, e os labels, né, para a minha imagem. Vou fazer a exibição dessas imagens, tá certo? No vídeo onde eu vou explicar o código detalhadamente, eu explico cada um desses trechos, desses códigos que estão aqui. Em seguida, eu faço o pré-processamento dos dados, divido os dados entre treino e teste, faço o treinamento do modelo. Aqui, ó, eu vou criar uma variável chamada KNN. Eu uso essa função, né? E aí treino ela com os meus dados do treinamento. E aí faço a avaliação do modelo. YPredict, KNN.predict. Vou calcular a acurácia, certo? E aí eu posso visualizar as previsões para as novas imagens. Ok, pessoal? Então está explicado aí todo o código, pelo menos assim, superficialmente. E na próxima aula, no próximo vídeo, pessoal, agora vamos analisar esse código aqui, que para trabalhar com reconhecimento de padrões, tá? Então, explicando aqui detalhadamente para vocês todo o nosso código. O que é que eu tenho aqui? Eu vou importar as bibliotecas, certo? As bibliotecas que eu vou utilizar. No caso, o NumPy, o Matplotlib para trabalhar com gráficos. A função loadDigits para eu importar esses dados relacionados ao reconhecimento pelos escritos à mão, tá? Em seguida, eu vou ter, eh, eu vou importar a função para fazer a divisão entre dados de treino e dados de teste. Eu vou importar aqui também o KNN, que é um algoritmo que eu faço a utilização para poder fazer a classificação dos meus dados. Ok, pessoal? Tá certo? Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre o KNN, podem ler este material aqui, que eu vou passar no link para vocês, tá? Em seguida, o que é que eu faço aqui? Eu vou carregar o conjunto de dados do MNIST, load digits, e vou armazenar isso nessa variável digits. E aqui, em seguida, eu vou visualizar alguns exemplos de imagem. Ele já vai mostrar esse resultado aqui. Bom, quando eu faço isso aqui, o que que acontece? Digits é um objeto. Ele vai conter o conjunto de dados MNIST, que é uma coleção de dígitos manuscritos de 0 a 9, utilizado frequentemente em exemplos, experimentos de aprendizagem de máquina e reconhecimento de padrões, né? Aí, qual é o conteúdo dele? Ele vai ter object digits.data, é uma matriz bidimensional, onde cada linha representa uma imagem achatada de um dígito. O formato é o número de imagens, nesse caso aqui nós temos 1797 imagens. E em features é o número de pixels em cada imagem, 64, já que cada imagem aqui ela tem um tamanho de 8 por 8 pixels, ok? Então a gente tem 1797 valores, tá certo? Dígitos, né? Nesse nosso conjunto, certo? Como é que eu obtenho ele? Digits.data, certo? Que é justamente o que eu faço aqui, ó. Digits.data para poder pegar esses valores, tá? Nesse caso aqui eu nem cheguei nem a utilizar esse digits.data não. Eu peguei diretamente a imagem e a descrição dela, se é 0, se é 1, se é 2, se é 3, né? Que é o target, né? Nosso label. Então, pronto. Digits.target é um array contendo os rótulos, as classes dos dígitos correspondentes à imagem. Dígito.imagem é um array 3D, onde cada entrada é uma imagem 8 por 8. Nesse nosso caso aqui, a gente não vai usar esse dígitos.data, está usando só aqui o dígitos.target e o ponto imagem. Esse target name é os possíveis rótulos da classe. Esse aqui é a descrição. Esse aqui é o nome das características. Tá? Como é que a gente acessa? Para acessar as imagens em formato achatado, digits.data. Para pegar os rótulos, digits.target. Para pegar a imagem em formato original, digits.image. Então, dessa forma, você vai acessando cada um dos atributos desse objeto digits, tá certo? Que eu carrego conjunto de dados do MNIST. Ok. Em seguida, eu faço a visualização das imagens. Então, o que é que eu faço? Ó, essa linha aqui, plt.subplot 1 a 10, fixsize 10, 3, ela cria uma figura com 10 subplots
dispostos em uma única linha. Isso aqui é o tamanho da imagem, tá certo? Aí o que é que eu faço aqui? Eu vou criar um AX. Esse AX image label é como se fosse uma variável, tá? Essa variável aqui, AX, vai representar o subplot, image representa a imagem e label o rótulo, tá certo? Aí o que é que eu faço? Eu vou percorrer as listas, né, de subplots, imagens e rótulos, beleza? Vou percorrer todos eles. Aí olha só, o que que acontece? Essa função zip, ela vai combinar os elementos, né, do subplot, das imagens e do target, tá certo? O axis é a lista de objetos de subplot criada anteriormente com plt.subplot. Cada elemento de axis é um subplot, ou seja, é uma imagem, né? Como se fosse aqui, ó. Eu tenho uma subplot, ó, o 0, 1, 2, 3, cada um é um subplot. E aí eu coloquei eles de forma ordenada, tá? Digits.image é o array onde a entrada é uma imagem. O target é um array unidimensional, onde cada rótulo vai corresponder às imagens, ou seja, são esses valorizinhos que estão acima das imagens aqui, ó, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Os númerozinhos. Tá, enfim. Continuando aqui. Esse comando, axSetAxisOff, eu vou desligar os eixos do subplot para aparecer só a imagenzinha bem bonitinha, né? Então ele remove as marcas e rótulos dos eixos. Aqui eu vou exibir as imagens. A x.imshow exibe as imagens no subplot. Aqui eu defino para usar a escala de cinza invertida, cmap plot cm gray, tá? E essa interpolação é um método de interpolação que exibe a imagem sem suavização, tá certo? Vocês não precisam se preocupar com esses detalhes, que isso aqui não é extremamente importante. Basta colocar do jeito que está aqui. Aqui eu defino o título de cada subplot. E eu estou definindo o título de cada subplot como sendo o quê? Ó? Defino o título %i, é porque eu vou escrever um inteiro. E label é justamente, pessoal, é, quando eu vou passar esse loop do para aqui dentro, né, desse meu zip, label representa o rótulo correspondente a cada imagem. Se é 0, se é 1, se é 2, é onde imprime esses valorizinhos aqui em cima das imagens, tá? Bom, no final eu mostro a imagem, certo? Então, o que é que eu estou fazendo lá naquele trecho? Carrega conjunto de dados, cria uma figura com 10 subplots, para cada subplot exiba uma imagem de dígitos e o rótulo, e mostra a figura com as 10 imagens de dígitos, certo? Então aqui está explicado detalhadamente só esse trechozinho de código aqui, né? Para a gente poder visualizar algumas imagens. Aí vocês podem fazer vários testes e tal, modificando aqui uma coisinha ou outra para tentar estudar melhor, entender melhor, ok? Continuando, eu vou fazer agora achatar as imagens para criar vetores de cursos, ou seja, eu vou obter aqui o número total de imagens do conjunto, que no caso são 1797 imagens, e aqui eu vou achatar essas imagens, 8 por 8, em um vetor de 64 pixels, certo? O resultado vai ser uma matriz, onde cada linha representa uma imagem achatada em um vetor de 64 elementos. Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Basicamente, o que eu estou fazendo nesse código aqui é criando uma matriz bidimensional, onde cada linha da minha matriz é uma imagem, né? Só que ela está achatada em um vetor de 64 elementos, tá certo? Certo? Ou seja, cada elemento da matriz é uma matriz com 64 elementos. Esses elementos, esses pixels, formam a minha imagem. Ok? Aí eu uso o KNN aqui, ó, para fazer o treinamento, tá certo? Eu faço o treinamento. Esse número 3 aqui, vocês podem fazer outros testes com 3, com 4, com 5, tá certo? Para entender melhor qual é o número a ser escolhido, eu aconselho a leitura deste trabalho, certo? Aí eu faço a previsão. Ah, sim, eu fiz aqui também, né? Fiz aqui também, bem aqui, ó, a divisão dos dados em treino e teste, tá certo? Onde eu estou dizendo aqui que 50% é para treino e 50% é para teste, tá? Aí o que é que eu estou fazendo? Continuando aqui, eu calculo, eu faço as previsões baseadas nos meus testes para ver, calculo a acurácia, imprimo e faço uma visualização aqui
para novas imagens. Ou seja, a minha acurácia 98%. Aí eu pego outras imagens para teste, né? Como é que você pega essas imagens para teste, professor? É quando eu coloco aqui X teste, certo? X teste. Justamente que é o que eu estou passando aqui, ó. Aí ele prevê que valor é esse, certo? Então, aí ele pegou o 6, aí ele testa. Deu 6, ó. 9, 9, 3, 3, 7, 7, entendeu? Ele está reconhecendo as imagens de forma correta. E aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Ok, pessoal?